Muito que desesperado, senhoras e senhores, eu continuo sendo Felipe Noronha, este continua sendo o Vindi Santos, e o vídeo mais inesperado da história deste canal está sendo gravado neste momento. Precisamos entender o São Bento, um confronto direto contra o rebaixamento no Paulista. Para explicar rapidamente o nosso querido time de Sorocaba, trouxe a pessoa que mais entende do time de Sorocaba no mundo, e não é piada. O Biratan Leal assiste e comenta todos os jogos do Bentão e me deu esse tempo aqui. Apesar de hoje não ter mais seu canal no YouTube, eu vou deixá-lo constrangido ao vivo agora com elogio. A gente sempre fica constrangido com elogios. Parabéns por esse tempo a mais na ESPN, na Fox, nos canais Disney. Todos estamos felizes pelo senhor. Um abraço, meu caro. Imagina, primeiro, obrigado aí pelos elogios. Segundo, que é um prazer estar aqui, né? Deixando claro que eu até tomei o cuidado de deixar a bandeira lá no fundo é da Portuguesa de Desportos, né? Para não deixar que normalmente muitas vezes eu deixo a bandeira do São Bento lá no fundo, mas deixei aqui porque eu sei que o pessoal tá meio ali, né? E fica só com uma camisa do São Bento e uma do Santos. Eu tenho muita simpatia pelo São Bento, acho que já falei isso algumas vezes, porque o meu pai, ele torce. Na verdade, o meu pai, ele é santista e são bentista. Meu Deus. Entendeu? Então, o meu pai é santista e são bentista. Mas eu, assim, eu até acho, eu não falei com ele ainda, mas eu acho que nessa dividida, para mim parece bem claro que ele está do lado do Santos para o jogo deste fim de semana. Mas de qualquer forma, eu peguei essas coisas do meu pai, então eu acompanho bastante o São Bento, mais do que uma pessoa normal, do que um jornalista da capital acompanha o São Bento. Inclusive, ontem, quando o São Bento ganhou da Inter de Limeira, eu até fiquei celebrando tudo. Eu nem passou pela minha cabeça que o desenrolar da rodada fosse levar o que levou. Aí esse São Bento e Santos virar um confronto direto tão claro, porque na verdade eu estava vendo que a disputa do São Bento era com o Santo André. Achava que o Santo André fosse perder do Mirassol, porque o Mirassol é um time melhor que o Santo André, é um bom time de interior, um dos melhores times do interior. Eu achava que o Mirassol ia ganhar, daí o Santos já teria praticamente escapado de ficar com Santo André e São Bento na dividida, né? E o Santo André vai pegar o Ituano, que é rival do São Bento, rival regional do São Bento. Que bom. Para quem não sabia, tá a informação, olha só. Então, daí eu falei, não, mas aí de qualquer forma eu falei, então assim, eu não acho que o Ituano vai entregar para sacanear o São Bento, mas de qualquer forma o Ituano é rival do São Bento. Daí, e vai pegar o Santo André. Daí eu falei, tá. Mas aí o Santo André virou o jogo contra o Mirassol, né? E daí entrou nessa situação que o Santos e São Bento acabou virando um confronto direto de forma muito mais clara do que eu imaginava do que pudesse se tornar. Para quem não está atualizado na pontuação, o empate salva o Santos. O São Bento é o time que mais empatou no campeonato, basicamente todos os jogos da história dele nesse ano, até a vitória no último lance contra a Inter de Limeira, um pouco antes de Santos e Palmeiras acabar. O risco é real, a gente precisa ser sincero, o risco é real. A primeira pergunta ao Bira é: o quão real é um risco de rebaixamento para o Santos, pensando no que o São Bento pode entregar nesse jogo? Eu acho a chance bem pequena, tá? Eu não consigo acreditar, eu não consigo ver, acompanhando o São Bento jogar, eu não consigo ver muitos caminhos. Eu vejo um enredo mais possível que pudesse se encerrar com uma derrota do Santos, ou seja, com um rebaixamento. Seria o São Bento, de repente, consegue fazer um gol, ainda no primeiro tempo, acha um gol ali e tudo, e daí o Santos junta o nervosismo do Santos com o fato de o São Bento, apesar de o São Bento ter deixado vários resultados escaparem, estando em vantagem no marcador, o São Bento acho que foram 5 jogos no campeonato que o São Bento chega a sair na frente e depois toma o empate ou a virada depois. Então o São Bento não é um time bom de segurar placar, mas é uma defesa boa. Então mesmo quando chegou a sair na frente e tomou empate, mas assim, o São Bento muitas vezes só ficou no empate, não perdeu o jogo, não é que virou uma enxurrada. Isso vai empate com o Palmeiras, empate com o Corinthians. O São Bento sai na frente, toma um empate, não consegue segurar, mas ao mesmo tempo a defesa não é tão ruim assim. E você vê pelos números finais, os números gerais do campeonato, a defesa do São Bento não é uma defesa horrorosa, assim, tomou 12 gols em 11 jogos. É quase que um gol por jogo, não é ruim para um time de interior, que tem menos orçamento, que vai perder mais do que ganhar. Então é uma defesa meio chata de enfrentar. Então se de repente o São Bento sai na frente, o Santos fica um pouco ansioso além da conta ali,
Pode acontecer. Mas eu ainda acho que se o Santos jogar um pouquinho do seu futebol ali, tende a conseguir o resultado com naturalidade. Não consigo ver muito ali, muitas chances do São Bento aprontar. É um time que só ganhou um jogo fazendo um gol aos 50 do segundo tempo, né? Mas ganhou, e a defesa do Santos, é importante a gente notar que em números é fraca. A gente tem um saldo de basicamente -9 no Paulista. Muito construído no jogo, claro, contra o São Paulo, 4,3, mas enfim, é muito gol sofrido. A outra pergunta é muito simples, mas na verdade eu vou dar uma invertida. Eu ia perguntar qual o principal, não sei se o estilo de jogo, ou qual a principal jogada que o São Bento pode construir. Mas a gente sabe que o Santos, e ficou muito claro contra o Palmeiras, mais do que sempre, nesses 109 anos de história, que o problema do Santos é na bola aérea. O São Bento pode assustar o Santos na bola aérea? Tem jogadores capazes de cruzar, de cabecear, de criar esse tipo de jogada? Tem, esse é um problema. Ah, que bom. Né? Se a gente pegar muita gente vai lembrar do São Bento recentemente pela derrota contra o Botafogo de Ribeirão, quando o São Bento perde por 2-0 com 2 gols contra. Né? Um gol contra do Gabriel, o lateral direito, e um gol contra do Luiz Daniel, o goleiro. Né? Aquela que ele tenta dominar a bola escapa e entra direto, uma bola recuada para ele, uma bola passada para ele, né? Ele tenta dominar, não consegue, a bola entra. Mas o Luiz Daniel e o Gabriel, apesar desses gols contra, eles são os 2 melhores jogadores do São Bento no campeonato. O Gabriel é o lateral direito que fez aquele golaço contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele pega a bola no campo de defesa do São Bento, driblando todo mundo, chuta na entrada da área no canto do Cássio. Ele é um lateral que, na verdade, ele é atacante de origem. Ele era a ponta direita e acho que foi no Boa, ele passou pelo Boa, e acho que foi no Boa que ele virou lateral. E agora foi no São Bento, ele já tá como lateral. Então ele, na verdade, é um lateral bem ofensivo. Ele é melhor na frente do que atrás. Então é um jogador que pelo lado direito do ataque do São Bento, lado esquerdo da defesa do Santos, ele pode criar muito problema porque ele aparece muito na frente. E dali, o Felipe Jonathan tá numa fase muito fraca, né? Sim, exatamente. E combina com o Diego Tavares, que eu acho que é o melhor atacante do São Bento, que já chegou a jogar como centroavante, como jogador mais centralizado. Nos últimos jogos, desde que o Marcelo Cordeiro assumiu, ele tem jogado mais como um atacante pelo lado direito também, mas ele é o artilheiro do time. Mesmo jogando pelo lado direito, ele é o jogador que faz muitos gols. Inclusive é dele o gol da vitória contra o Inter de Limeira. Né? Então, ele é um jogador, assim, o lado direito do São Bento é o mais forte, e o Diego Tavares pode não só nessa combinação, mas pode aparecer pelo meio ali, finalizando, um jogador de chegada ali que pode finalizar. Se eu não me engano, ele fez o gol contra o Palmeiras também. Tá? Então, acho que o Diego Tavares e o Gabriel são as 2 principais armas. O Itinga tem jogado como... O Giovanni Itinga tem jogado como centroavante desde a chegada do Marcelo Cordeiro, que assumiu no lugar do Edson Vieira, que foi demitido, acho que depois da derrota depois do empate contra o São Caetano, ele foi demitido. E daí o Marcelo Cordeiro, que era auxiliar, já é ídolo da torcida, já jogou lá como jogador muito tempo, era auxiliar lá, assumiu interinamente algumas vezes e assumiu de novo, e até que deu uma acertada em algumas coisas ali, mas não mudou o esquema de jogo, é aquele 4-2-3-1, que às vezes é 4-3-3, não tem muito segredo ali. É um time meio catadão, tá? É um time que foi montado meio catadão ali, não é um time que tem um clube que tem um projeto de longo prazo, foi um time que foi montado ali para jogar o Paulista depois do rebaixamento na Série C, na Série C para a Série D do Brasileiro no ano passado, que foi um ano todo maluco. Talvez o pessoal se lembre, o São Bento teve aquele jogo contra o Criciúma que o São Bento tinha um jogador no banco, porque o time inteiro pegou Covid, o goleiro reserva era o único jogador no banco, ele entra no segundo tempo como atacante, aquela confusão toda, né? E o São Bento acabou rebaixado para a Série D. Então, é um time que foi meio montado ali, não é um time com um trabalho tão consistente como, por exemplo, o Ituano, o Novo Horizontino, o Mirassol, que são clubes de interior que fazem um trabalho mais consistente. Pontos fortes do São Bento batem com os pontos fracos do Santos, torcida santista. Essa é a realidade, mas a gente precisa ouvir assim, a realidade. Mas calma, também assim... Não, mas eu já tô criando um drama, porque o Santista precisa acostumar. Como diz o placar de São Januário, torcedores calma. Torcedores calma. É justo, é justo. Que nem eu falei no vídeo para quem assistiu essa manhã, o pós contra o Palmeiras, se der para evitar ver futebol
até domingo, deve ser 8 horas o jogo. Evitem, mantenham a calma e gasta todo o nervosismo durante a partida. Bira, obrigado. É só você para explicar o São Bento para a gente. E agora, enfim, eu torço para que o seu pai, o lado da camisa branca, seja feliz e não do azul dessa vez. Não, mas o meu pai nos últimos anos ele já tá bem mais santista que são bentista, tá? Então, assim, ele claramente tá muito mais pro Santos ali, não tem muita dúvida. O meu irmão também é santista roxo ali, eu vou conversar com ele, ver como é que ele tá. Mas eu acho que não há muito. Assim, a preocupação é óbvia, né? Se tá um jogo do rebaixamento, você vai ficar nervoso. Um jogo do possível rebaixamento, você vai ficar nervoso. Mas se o Santos tivesse que ganhar o jogo, talvez possa dar ruim, porque aquela coisa, você tá nervoso, você tem que construir o placar, né? Mas o São Bento que tem que construir o placar. E só uma estatística curiosa: São Bento e Santos costuma ser um jogo mais enroscado para o Santos do que parece, tá? Historicamente falando. Você já viu o retrospecto recente? Eu sei que fazia uns anos, quando o Santos eliminou o São Bento na quarta de final de 2016, talvez 2017, fazia tipo 20 anos que o Santos não ganhava. Eu, inclusive, estive em 2007, que o Santos tinha ganhado as 7 primeiras rodadas do Paulista, pegou o São Bento na Vila, foi 1-0 para o São Bento. Então, nos últimos 4 jogos, o Santos venceu 3, tá? Inclusive, o último foi em 2019, foi a estreia do São Paulo no Santos. Vitória por 4-0 no SIC, que é o estádio do Walter Ribeiro do São Bento. Foi a estreia do São Paulo, inclusive, 4-0 do Santos. Mas nos últimos 4 jogos, o Santos venceu 3. Só que se a gente voltar até 1986, são 13 jogos com 3 vitórias do Santos, 3 vitórias do São Bento, e o resto é tudo empate. Eles chegaram a ter 6 empates seguidos, 6 jogos seguidos. Por mim, tá tudo bem. Me dá mais um empate. Que isso pega também um período que o São Bento ficou 15 anos fora da primeira divisão, né? Então também pega um período muito longo que o São Bento e o Santos não se enfrentaram. Você pega um finalzinho da época que o São Bento jogava todo ano a Série A, a divisão especial, né? Como era o nome na época. Depois o São Bento some e daí quando o São Bento volta. E o São Bento já ganhou 2 vezes na Vila Belmiro desde que voltou, né? Ganhou em 2007 e depois ganhou em 2018. Mas, assim, acho difícil. Realmente eu não consigo ver muito ali por onde o São Bento ganha esse jogo. Acabei de bater na madeira aqui, porque como eu estava em 2007, é bom que eu não esteja nesse jogo. Bira, obrigado. E, enfim, agora eu vou passar nervoso aqui até domingo. Espero que dê certo do meu lado dessa vez, e seu pai fique feliz, seu irmão também. Abraço, meu caro. Bom, abraço todo mundo aí do Vini Santos e parabéns você também pelas novas empreitadas, que assim, a gente já conversou bastante sobre isso tudo, mas parabéns agora em público. Muito obrigado. Valeu, Bira, valeu, pessoal, amanhã a gente volta.